Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós agradecemos ao Senhor pela sua generosidade, pela sua bondade, pela graça que o Senhor nos proporciona de hoje ter amanhecido vivo e poder estar terminando o dia no santuário do Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Agradecer a Deus por esta oportunidade tão nobre, agradecer ao Senhor pela vida, pela família, pelo ministério do excelentíssimo Senhor Presidente da Convenção Política das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia, pastor Nelson Filé, pela generosidade, pela confiabilidade, pela credibilidade, por estender as suas mãos e permitir, autorizar e abençoar para que possamos cooperar com a igreja que o Senhor confiou nesse estado, a sua autoridade espiritual, somente a eternidade poderá retribuir. Agradecer ao pastor Roberto Varjão pela irmandade, pela amizade e pela oportunidade ímpar de poder estar aqui nesta igreja com os santos do Senhor, cooperando, comungando e compartilhando da história desta igreja, ao ministério desta igreja, aos homens abnegados, servos de Deus, que ao lado do pastor Nelson, pastor Roberto, ajudam a cuidar da noiva do Cordeiro nesta cidade, nesse estado, que o Senhor possa guardá-los debaixo do sangue de Cristo, como sempre tem guardado a igreja do Senhor que se reúne, possa cada dia estar blindada pelo Espírito de Deus e andando em temor e tremor na presença do Senhor. Que o Senhor seja louvado. Este mês, a temática vivencial desta igreja é uma temática sobre família. Desde a primeira terça-feira do mês, os irmãos estão sendo alimentados, revigorados, recebendo uma série de ministrações acerca do papel familiar, seja do esposo, seja da esposa, seja dos filhos, seja do lar. E hoje nós vamos olhar a família como um referencial totalmente bíblico, divino, espiritual, em devoção, em culto, por uma atitude de um grande homem que deixou um exemplo não só ministerial, de liderança, mas um exemplo de pai, de esposo, um exemplo de família. Então, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, é o versículo que nós vamos utilizar como referencial da ministração hoje. É o livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. É um versículo muito familiarizado aos senhores, mas ele é riquíssimo nas suas revelações, e nós vamos ter uma série de lições hoje para a nossa vida familiar, paternal, conjugal, estrutural, baseado neste versículo. É o livro de Josué, capítulo número 24, e o versículo hoje é o versículo 15. Se você achou, você pode celebrar o Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, baseado nesta declaração de Josué, esta afirmação, neste compromisso, vou falar um pouco para os irmãos sobre família.
família Golgá, família vitoriosa. Família Golgá, família vitoriosa. Assentai-vos, mas de preferência não feche sua Bíblia, você vai precisar dela. Senhores, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noivo do Cordeiro, santos do Senhor, como os senhores bem viram, que são testemunhas populares, nós estamos diante de um texto bíblico, de um texto fértil, testamentário, nós estamos diante de uma palavra liderada por um dos maiores líderes que peregrinou por esta terra. Foi o homem que sucedeu Moisés para conduzir o povo até a terra da promessa. Nós estamos diante do livro de Josué. O capítulo 24 do livro de Josué, sua temática maior é Josué se posicionando, falando à sua sociedade, aos seus contemporâneos, às pessoas que estão à sua volta, e propondo para eles a um conselho, a um recomeço, a uma aliança com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro, uma devoção, um culto, uma adoração, um concerto com Deus. Ele percebe que o povo está cocheando entre dois pensamentos. E então, no versículo que nós temos, ele estabelece uma proposta e uma decisão do povo, respeitando o livre-arbítrio, respeitando o direito de escolha e respeitando a vontade pessoal de cada um que estava à sua volta. Ao ponto dele dizer ao povo que se o povo se sentia subjugado, sobrecarregado, e era diante dos olhos dele servir ao Senhor, ter compromisso com o Deus dos céus, ele dá o direito de escolha dizendo: vocês podem fazer opção pelos deuses amorreus, pelos deuses estranhos, pelos deuses pagãos, mas a minha família, eu e a minha família, nós não vamos ter compromisso com idolatria. Nossa vocação, nossa devoção, nossa decisão, nossa responsabilidade, nossa entrega é com Deus vivo, é com Deus verdadeiro. No entanto, ele, depois que dá a possibilidade, deixa o livre-arbítrio do povo no direito da escolha. Você vê que no final do versículo 15 é colocado um sinal gráfico, um ponto e vírgula, e ele vai dizer assim: porém. Este porém, na linguagem de Josué, é uma demonstração de uma tomada de decisão irrevogável, aonde ninguém o faz mudar de propósito existencial, de comportamento, de atitude, onde ele já está decidido, juntamente com a sua família, seguir um destino, um caminho, um estilo de vida. E ele chega e vai dizer assim, que é muito interessante você visualizar nessa expressão de Josué, porém, ou seja, uma decisão irrevogável. Aí ele começa assim: eu e minha casa. Ele poderia usar um pronome pluralizado, que sinalizava já a totalidade, dizendo assim, nós. Mas ele não diz, nós serviremos ao Senhor. Veja que na linguagem dele há algumas distinções, alguns diferenciais que vai mostrar o seu teor de compromisso, de responsabilidade. Ele usa, depois de porém, o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, dizendo eu. Ele não diz nós, ele diz eu. E ele poderia dizer nós, estaria subentendido, estava incluído ele e a família dele. Mas ele diz eu. Quando ele utiliza esse pronome, ele está evocando para si mesmo a responsabilidade matriarcal. Não só a responsabilidade matriarcal,
mas ele está evocando para si a responsabilidade sacerdotal. Ele está assumindo seu papel de cabeça, ele está assumindo sua função de líder, ele está absorvendo em si mesmo toda a sua responsabilidade, ou o que cabe a ele, o que foi delegado, designado para o exercício do papel dele. Ele não é só líder do povo, ele é líder da sua casa. Ele não tem só uma representatividade com o povo, ele tem uma representatividade dentro da sua casa. Ele não tem responsabilidade só com o povo, ele expõe dizendo que ele tem responsabilidade com a sua própria família. Então Josué, ele não se omite, ele assume seu papel, ele assume a sua responsabilidade. No entanto, ele começa dizendo, para depois ele dizer, eu e a minha casa. A minha casa, quando ele utiliza no texto sagrado casa, ele não está se referindo a uma estrutura física, a um prédio. Ele está se referindo muito mais do que isso. Ter casa não significa ter família. Muitos têm residência, têm a casa, têm um prédio, tem gente dentro dela, mas não tem família. Família antecede a prédio estrutural. Haja vista do processo criativo de Deus, quando Deus formou a primeira família, Deus não colocou dentro de um prédio. Deus colocou um jardim. Estava tudo aberto, mas tinha família. Porque família é um bem maior, que está acima de qualquer bem terreno. E quando ele diz eu e minha casa, ele está se referindo à composição da sua família. Agora veja, eu e a minha casa, o que aparece primeiro aí? Mas se vê que e a minha casa, você vê que a família dele está do lado dele. A família tem que estar conectada, porque Josué não desconectou a família dele. Aí ele diz assim, eu e a minha casa. Agora preste atenção num detalhe aqui. Olha o que ele vai conectar de expressão verbal à sua família. Entre ele e a família e o Senhor, ele conecta o verbo servir. E o verbo servir está conjugado de uma forma pluralizada. Significa que não é ele o único crente da família. Ele conseguiu construir uma família debaixo do temor, do tremor e na presença de Deus. O servir, ele é sinônimo na Bíblia Sagrada de prestação de culto. Não só também prestação de culto, mas exercício de ministério, de vocação, de talento, de dom. O verbo servir é sinônimo de devoção, também é sinônimo de adoração. Logo, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, subentende que dentro da casa dele estava estabelecido um altar para adoração ao Senhor. Outra verdade que ele diz é o seguinte, eu e a minha casa. Olha só, eu fui direto à palavra casa, mas tem um pronome possessivo que ele utiliza, a minha casa. Ele não nega, ele não faz nenhuma negação da sua funcionalidade, do seu papel sobre a sua família. Ele assume que ele é o governo, que aquela família lhe pertence.
ele assume esta responsabilidade. Agora veja o que ele vai fazer. Ele vai conectar toda a sua família, não só ele, mas toda a sua família, a quem? Ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu, a minha casa. Serviremos ao Senhor. Se você pegar o início da frase e o final da frase, você vai ver que o início da frase, ele está como chefe da família, como pai, como esposo, como responsável. No final da frase está o Senhor. Entre ele e Deus, quem ele colocou? Entre Deus e ele, quem ele colocou? A família. Então Josué nos ensina que o segredo de uma família vitoriosa é uma família no altar. E aqui nesta declaração de Josué aparece uma série de lições para a nossa família nesta geração pós-modernidade. Uma das coisas que Josué nos ensina é o seguinte, contextualizando a sua linguagem: apesar dos ataques infernais e das grandes afrontas feitas pela sociedade imoral nestes últimos dias contra a maravilhosa instituição criada por Deus, é possível ter uma família unida e na presença de Deus. Se você perceber na linguagem de Josué, sua geração, seus contemporâneos estavam propensos a culto a deuses estranhos, a alianças a deuses estranhos. Mas você percebe que quando ele diz eu e minha casa, você percebe que a família dele está unida, que a família dele está em unidade e que a família dele está na presença de Deus, unida e na presença de Deus. Vale salientar que servir ao Senhor na linguagem de Josué também é sinônimo de fidelidade ao Senhor e vida na presença de Deus. Veja que ele está dizendo que mesmo numa situação que você tem proposta, você tem ataques infernais, você tem afrontas contra a instituição sagrada que Deus instituiu, é possível você ter a sua família unida e na presença de Deus. E isso vem nos mostrar um leque que se abre quando Josué diz isso: eu e a minha casa. Olha essa expressão, eu e a minha casa. Isso significa dizer para os senhores que Josué, ele constrói uma família com determinação e propósito de obedecer e ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué está dizendo o seguinte: independente das circunstâncias, das ameaças, dos ataques, da proposta, independente do que venha acontecer e nos oferecer, eu e a minha família temos uma determinação, temos um propósito, que é obedecer e ser fiel ao Senhor. Independente de qualquer coisa, ele construiu a família, tem um propósito, tem uma determinação de obediência e fidelidade ao Senhor. Aí você pergunta, pastor, o que é isso para os dias atuais? Eu vou contextualizar isso. Queridos amados, a família, essa instituição divina, esse patrimônio maior, ela está sendo atacada com rigor, desmensurada por aqueles que deveriam protegê-la. Se você olhar em toda a estrutura social, os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, academias, as universidades, as escolas, os formadores
ao invés de fazer uma cruzada, uma mobilização em favor da família, muitas das vezes eles estão agitando suas bandeiras contra a família, querem desconstruí-la, querem acabar com o gênero, querem confundir os seus papéis, querem zombar da honra familiar, aplaudir o vício, não manifestam nenhum compromisso com a boa qualidade dos valores cristãos que forjaram, que guiaram, que protegeram a família ao longo dos séculos. Um dos segredos, pode isso que eu vou compartilhar com os senhores agora, um dos segredos para você blindar a sua família dos ataques do maligno e das pressões impostas e oferecidas por esta sociedade promíscua, liberal, profana, é você construir a sua família em fidelidade e obediência ao Senhor. Caso contrário, você vai ter uma família vulnerável, sem convicção e suscetível a qualquer tipo de proposta oferecida por este sistema secular e maligno. Ou seja, vai ter uma família passiva, inerte, omissa e com tendência a ser influenciada pelo mal. É capaz de receber, de experimentar e de sofrer certas impressões, modificações e de adquirir determinadas posturas em nome da modernidade, mas que à luz da Bíblia isso não passa de mundanismo, de corrupção, de degeneração, de decomposição familiar, ferindo todos os princípios éticos, morais, espirituais, bíblicos e divinos, conforme ensinam as Sagradas Escrituras. Uma família sem determinação, uma família sem propósito de servir a Deus, independente de qualquer situação, segundo Jesus, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia, que quando vier a primeira intempérie da vida, vai desabar tudo. Você que me ouve, pai, esposo, marido, casal, família, você, com Deus te confiou uma família para você cuidar na face da terra. Você não pode abrir mão de permanecer, tanto você, tanto como ela, na presença de Deus. Você não pode abrir mão da sua família, permanecer na presença de Deus. A sua convicção, a sua determinação, o seu propósito pode levar a sua família à salvação. Eu repito, seu propósito, sua determinação, sua convicção pode levar a sua família, pode levar a sua família à salvação, conforme o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus. Ou seja, começa com o chefe, com o pai, com o líder, com o responsável, com o sacerdote, com a cabeça. Crê
no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Então creia verdadeiramente e sirva a Deus com a sua família, com determinação e propósito, para a sua família saber rejeitar e não fazer opção pelos valores deste mundo tenebroso. Bendito seja Deus. Outra verdade que Josué nos ensina, quando ele diz assim: eu e a minha casa, Josué nos ensina o seguinte: apesar de todas as pressões impostas, você não pode perder o governo sobre a sua família. Tudo está à sua volta, mas o governo da família está com ele. Ele diz: eu e a minha casa. As diretrizes, o comando, as orientações, as estratégias, as lições, os exemplos, as expressões comportamentais procedem da onde? De Josué. Ele está ensinando o seguinte: apesar de todas as propostas e questões impostas, você não pode perder o governo sobre a sua família. Sabe o que significa isso, servo de Deus? A sua família não pode ser autônoma, não pode fazer o que bem entende, não pode viver a revelia. Tenha controle da sua família, mantenha as rédeas, mantenha o governo da sua casa, e se preciso for, use a correção, use a disciplina, porque isto é bíblico. O amor responsável, ele é composto de disciplina e estabelece limites. Não ama suficiente os filhos, os pais que os poupam de confronto, de repreensão e de disciplina amorosa. Os pais ensinam os filhos com exemplos, admoestam os filhos com palavras, e principalmente com a palavra de Deus, e os disciplinam com temor e reverência. Se você, pai, ama seus filhos, ouse a discipliná-los. É melhor você viver com seu filho chorando agora do que sofrendo as consequências dos seus pecados por toda a eternidade. É melhor o desconforto do confronto sincero do que o aparente conforto da omissão covarde. Que Deus nos ajude a termos famílias piedosas. Que a nossa maior alegria seja ver os nossos filhos e a nossa família andando na verdade. A ausência de correção, de consolo, de aconselhamento é sinônimo de uma família desequilibrada, de valores invertidos. E segundo o apóstolo Paulo, que não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Por isso que tem muitos pais e esposos que sofrem da síndrome de Naamã, ou seja, é general na rua, tem autoridade no meio dos outros, no trabalho,
Um bom conselho evita os maus pensamentos. Um bom consolo, os maus sentimentos. Além disso, quando você sabe aconselhar, consolar e corrigir os seus filhos, você evita as tragédias, você cura as feridas, você possibilita que as mágoas sejam perdoadas e evita que irmãos vivam lutando, guerreando entre irmãos, com a graça de Deus, com amor, com cordialidade, com autoridade. Tudo pode ser superado e manter a família unida e na presença de Deus. Só para vocês entenderem a inversão de valores e da falta de governo, quando eu era criança, o meu pai e minha mãe chegavam e diziam: senta aqui, eu tinha que sentar. Hoje os pais perguntam para os filhos: onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer fazer? É se tornar o refém dos próprios filhos, porque perderam o governo dentro de casa. Josué ensina que, independente de qualquer imposição social, você não pode perder o governo sobre a sua família. E o que eu estou falando aqui, eu não estou fazendo estímulo à violência. Eu estou falando aquilo que a Bíblia ensina: corrigir, disciplinar seus próprios filhos. Para amanhã não ver em caminhos errôneos, tortuosos, não carregar sentimento de culpa e não transferir responsabilidade e querer culpar o diabo. À luz da Bíblia, você não tem obrigação de salvar filho nenhum, de família nenhuma, mas você tem a obrigação de ensinar a sua família a andar na presença de Deus. Outra verdade que Josué nos ensina é que ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Neste ato dele dizer, afirmar, serviremos ao Senhor, ele está se comprometendo, não só socialmente, não só familiarmente, mas principalmente espiritualmente. Josué nos ensina com isso as seguintes verdades. Primeira verdade que ele nos ensina: que o líder familiar comprometido com Deus é sinônimo de um bom sacerdote em casa. Josué não era só esposo, ele era sacerdote da sua família. Josué não era só pai, ele era sacerdote dos seus filhos. Josué não era só líder de Israel, ele era líder da sua família. Só para você entender isso aqui a todos os senhores que me ouvem: o primeiro rebanho que Deus te dá não é uma igreja. O primeiro rebanho que Deus te dá é a tua família. Você, pai, você é pastor da sua família. Você é sacerdote da sua família. Você é profeta da sua família. Você é o instrumento, o canal que Deus colocou lá para você trazer Deus para a sua família. E ao mesmo tempo para levar a sua família à comunhão, à presença de Deus. Um homem, um líder familiar comprometido com Deus é sinônimo de sacerdote de casa. Deixa o teu filho te ver orando. Deixa o teu filho te ver lendo a Bíblia. Deixa o teu filho ver ministrando palavra elogiosa à sua família, à sua esposa. Permita teu filho te ver separando o teu momento
dia para um jejum, para uma consagração, para um momento a sós com Deus. Deixe a sua família ver você chorando, sendo sensibilizado pela presença de Deus. Ore com a sua família. Ore com a sua família. Para você ver a luz da Bíblia Sagrada, Josué nos ensina o seguinte: Josué não se deixou influenciar pelo meio social da sua época e preservou a sua família. Tudo tinha para sua família se perder, mas ele não deixou se influenciar pelo meio social da época. E mesmo assim, quando ele diz, eu e a minha casa, ele é um agente sacerdotal e ao mesmo tempo um agente de preservação da sua família. Ele não deixou nenhuma influência atingir a sua família, ele preservou a sua família. No entanto, ele afirma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, deixa eu lhe falar alguma verdade contextualizando isso aqui. Cuidado com o meio ambiente em que a sua família está inserida. Cuidado com esse meio ambiente. Não perca a essência. Não se esqueça que você e a sua família são o sal da terra. Não aceite ser manipulado por ninguém. Não tente copiar comportamentos de pessoas ímpias, mundanas e anticristãs. Pelo contrário, seja autêntico, seja genuíno, seja verdadeiro. Preserve as suas convicções, seus valores, seus padrões, seus princípios, suas origens, sua ética. Você vai ser tentado a sentar na roda dos escarnecedores. Você vai ser tentado a comer o manjar do rei. Vão fazer de tudo para destruir os seus valores morais, espirituais e da sua família. Mas eu estou aqui hoje debaixo da graça de Deus, banhado pelo sangue de Cristo, fazer um clamor aos cores que me ouvem aqui, pelo amor de Deus Pai, pelo amor de Deus Mãe, pelo amor de Deus Família. Não abra mão da sua identidade familiar. Se posicione, proteste, não se deixe levar, não seja omisso, não se conforme com este mundo, não permita que a televisão venha exercer influência sobre a sua família, não se prostre diante das telenovelas que são mais imorais, são levianas, são promíscuas, são antibíblicas, anti-Deus, antifamília. Não deixe que elas, em nome da informação, ou seja, não deixe que a televisão, que a mídia, em nome da informação, venha deformar, venha deturpar, venha violentar. Eu não queria usar esse termo, escrevendo isso, eu usei o verbo violentar, mas o verbo violentar, ele é sinônimo de estuprar. Não deixe, não aceite que a mídia venha estuprar a sua família, violentar os seus filhos e conduzi-la à perda da vergonha. Os programas televisivos, na sua maioria, são feitos com a intenção de escarnecer dos valores morais que sempre regeram a família, a exaltar a prática da homossexualidade, do adultério, da corrupção, da violência, do
práticas, todos esses tipos de prática contrária, elas são contrárias aos padrões bíblicos, aos padrões divinos, à conduta, à base, à estrutura familiar. Deixa eu lhe fazer um pedido, amados. Desperta-te. Você está no mundo, a tua família está no mundo, mas vocês não são do mundo. Seja diferente, faça a diferença. A sua família é inegociável. Acredite, a tua família tem a marca de Deus. A tua família pertence a Deus. E baseado nisso aqui, eu tenho uma série de coisas que eu vou explicar o horário para vocês, da seriedade disso aqui. Eu vou fazer uma palavra generalizada baseada no que estou falando aqui. Não permita que a sua família, que sua casa, se torne um terreiro espírita. Não permita que a sua casa se torne um prostíbulo. Não permita que a sua casa se torne um campo de sangue. Quando que você permite a sua casa se tornar um centro espírita? Não é quando você vai para o centro espírita, mas é quando você permite dentro da tua casa, Pai de sangue, por meio dos programas televisivos, dar consultas ao Deus, cartomantes, jogar buscas, adivinhações, isso tudo dentro da tua casa. Quando você se rende, permite cenas de adultério, de traições, de homossexualismo feminino e masculino imposto pela mídia para induzir teus filhos, e você está com aquilo dentro de casa. Você está transformando sua casa em prostíbulo, com homens nus, com mulheres despidas, expondo o corpo, deformando a mente do teu filho, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 anos. Deus não te deu uma família para isso. E precisa tomar cuidado, porque a serpente, mesmo consciente de Deus pela criação do dia e até com Adão e Eva, a serpente entrou, mesmo sabendo que você é pastor, que você tem responsabilidade. A serpente não desiste, ela entra nesse jardim da tua casa, por meio dos programas, por meio dos filmes, por meio das telenovelas, por meio das lutas de UFC, onde o sangue está jorrando, você está promovendo, cultuando, exaltando a violência. Deus não te deu uma família para isso. Você é o sacerdote da sua casa.
tenha compaixão de nós e nos dê a possibilidade de cada um de nós fazer uma revisão dos conceitos familiares e ao mesmo tempo nos motivar a restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Deus daí é o centro da nossa casa, daí a paz da nossa família. Pedimos que Josué, outra verdade que Josué nos ensina: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué nos ensina o seguinte: ainda que você esteja na contramão da maioria, mesmo assim, lute sempre pelo melhor para a sua família. Josué optou viver na contramão da maioria, mas lutou para a sua família ter o melhor. E qual era o entendimento de Josué, o melhor para a sua família? Era Deus, era o Senhor, era a presença do Senhor, ao ponto de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos ensinando, ainda que você esteja na contramão da maioria, mesmo assim, lute sempre pelo melhor para a sua família. O melhor para a nossa família, o melhor da nossa família. Não é um carro zero que você dá para negociar uma mudança no comportamento do teu filho. O melhor presente, o melhor algo, o melhor bem para a nossa família é a presença de Deus. Lute para isso. E deixa eu dizer algo à luz da Bíblia que Josué nos ensina. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos. Veja que o verbo servir está conjugado no futuro. Serviremos. Ele está projetando o futuro. Ele está fazendo um plano, está fazendo um projeto do amanhã para a sua família. E qual é o projeto do amanhã para a sua família? Servir, cultuar, adorar, ter devoção, compromisso, aliança com Deus. Sabe o que Josué está nos ensinando, queridos? Não faça planos sem incluir a sua família. Tudo que você for planejar, projetar, projete pensando na sua família, projete incluindo a sua família. Eu vou lhe explicar isso, amado. Não permita que teus atos, não permita que teus negócios, não permita que a tua empresa venha te desmembrar da tua família. Vocês foram unidos para viver tanto na fartura quanto na escassez. Juntos vocês sempre serão muito mais fortes. E em tudo que planejar, em tudo que projetar, em tudo que realizar, inclua a sua família. A sua família é o mais rico patrimônio que Deus te deu. Invista na sua família o melhor de Deus, o melhor que Deus tem te dado. Invista na sua família. Ouça o que eu vou lhe transmitir agora. Nenhum sucesso, nenhum progresso, nenhuma conquista, nenhuma riqueza compensa o fracasso familiar. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os que são de fora e menos com os da nossa casa.
Segundo a Bíblia, quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. O marido deve ser devoto à sua esposa. A esposa precisa ser uma fonte de alegria para o marido. Os pais precisam orientar os filhos com sabedoria, com devoção, com temor e amor. E os filhos precisam obedecer os pais como referência e com reverência. Nenhum outro interesse terreno pode ser interpor entre você e a sua família. Ela é o bem maior que você possui. A nossa família precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, em temor a Deus, em adoração ao Senhor, em serviço a Deus. Sua família, ela deve ser uma igreja viva. A sua família deve ser uma igreja viva. E só para abrir o leque mostrar algo aqui para os senhores. O nível da sua família revela a qualidade e a saúde da sua igreja. A sua igreja reproduz aquilo que a sua família é dentro de casa. Se você reclama da igreja, o defeito não está na igreja, o defeito está na sua família. Porque se a sua família for saudável, a sua igreja será saudável. Se a sua família for submissa, a igreja será submissa. Se a sua família for obediente, a sua igreja será obediente. Se a sua família for fiel em dízimo e oferta, a sua igreja será fiel em dízimo e oferta. Se a sua família andar em temor, a tua igreja viverá em temor. Se a sua família adora a Deus, você nunca vai esperar o teu pastor pedir uma igreja para adorar, porque a sua igreja vai ser adoradora ao Senhor. Se a sua família for espiritual, a tua igreja será espiritual. Não existe igreja fria, não existe igreja fraca. Existe a família fria, existe a família fraca. A igreja só será fervorosa quando as nossas famílias serem fervorosas. No entanto, o salmista ensina que o culto não começa aqui dentro. Ele já disse que devemos vir da nossa casa e entrar por essas portas com cântico, com louvores, com alegria, com adoração. Entrai pelas portas. Ainda Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué me ensina aqui? E eu vou encerrar com essa palavra e aqui eu concluo. Josué ensina o seguinte: mesmo em tempo de crises e dificuldades, não desista da sua família, porque Deus não desistiu dela. Mesmo em tempo de crise e dificuldades, não desista
porque Deus não desistiu dela. Ouça isso aqui, amados. Deus nunca vai desistir da sua família. Então não desista. Quando Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos, Josué está dizendo, independente de qualquer situação, eu não abro mão de minha família. Deixa eu dizer, amado, diante dos desafios familiares, parece que desistir é o caminho mais fácil e menos doloroso. Mas deixa eu dizer aqui, como um canal, como instrumento, com uma responsabilidade bíblica que está sobre mim agora, queridos, pelo amor de Deus, pai, mãe, esposa, pelo amor de Deus, não desista de sua família. Não abre mão do seu casamento. Não desista desse filho. Não desista desta filha. Mesmo que eles estejam fazendo o seu coração sangrar e você beber as suas próprias lágrimas, não desista deles. Persevere um pouco mais. A perseverança é essencial em qualquer área da vida para sermos bem-sucedidos. A palavra de Deus para vocês hoje aqui nesse santuário é: não desista do seu casamento, não desista da sua família. Que aqueles sentimentos de respeito, sonhos e amor que existia lá no início sejam renovados na sua vida. Eu vou trazer à memória, eu vou trazer à sua memória aquilo que você disse no altar há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40, 50, 60 anos, há décadas atrás. Você disse uma vez no altar, na doença, ou na saúde, na adversidade, ou na prosperidade, até que a morte nos separe. Queridos, ainda não chegou o fim. Acredite, Deus pode restaurar os seus sonhos matrimoniais. Não fale mais em separação, não fale mais em destruição. Deixe de lado o orgulho, perdoe e peça perdão. Permaneça firme, confie que Deus ainda tem os melhores anos para o teu casamento e para a sua família, reservado no calendário dele. Ainda não é o fim, a dificuldade passa, mas o amor permanece. Deus não desiste da sua família. Nos coloquemos de pé. Quantos casais estão aqui hoje? O maior antídoto do veneno da serpente na nossa família chama-se comunhão, aliança, compromisso, devoção, responsabilidade, consagração, adoração a Deus, a primazia da presença de Deus. Talvez dentro desse contexto pós-modernidade eu esteja sendo utópico,
Esta não é a sua obrigação. Sua obrigação é plantar a semente. E se você plantou, em algum momento na vida, esta semente será germinada. Mas você não pode aceitar mais que tenha brechas, que tenha uma porta aberta na sua família para a serpente entrar por meio da mídia, por meio do telefone celular, por meio da internet, das redes sociais, dos pontos de encontro virtuais. Então, se você quer hoje que a sua família seja um santuário, porque Josué transformou a sua família em um santuário de Deus na terra, servirem, culto, adoração. Se você quer um milagre de Deus, uma mudança sentimental, uma mudança comportamental, uma mudança estrutural em toda a área da sua família, se você não se sentir constrangido, eu convido a você pegar o seu cônjuge e trazer ao altar, porque os homens de Deus vão estender a mão e vão orar e abençoar a sua família. No encerramento desta campanha, a sua família será curada, a sua família será restaurada, feridas serão fechadas, seus filhos serão abençoados. Mas não vem com a corda na frente, a caçamba atrás, na lata, dizendo: eu minha casa, 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 eu minha casa. Serviremos, 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 serviremos. Serviremos ao Senhor. Pode chegar um pouco mais à frente, pai, família, chega um pouco mais à frente. Não use palavras negativas, não use palavras malditas, mesmo que ele esteja errado, mas você vai corrigi-lo. Chame ele pelo nome de você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Não amaldiçoe sua casa, não amaldiçoe sua esposa.